Bem-vindos às Conversas de Elite, hoje com Carlos Peixinho, um dos maiores autodidatas que eu conheço. Para além do seu estatuto profissional ser na área comercial, coordenador comercial de uma empresa como a Florineve, que já emprega atualmente mais de 100 pessoas e que na área do Montijo é reconhecida no setor da floricultura, o Carlos já há uns anos que tem esta responsabilidade comercial, mas não só. É alguém que procura sempre sair da sua zona de conforto, estudar e procurar. A prova disso é que já esteve muito próximo de 90 kg, atualmente com 73 kg e com um estilo de vida bastante atarefado. Houve alguns hábitos na sua rotina, e diria que houve alguns hábitos que inseriu na sua rotina diária que o fizeram chegar onde chegou hoje. Com mais saúde, com menos peso, com mais energia. E aqui voltamos à palavra autodidata. Carlos. Muito obrigado, David, pelo convite mais uma vez. Obrigado por estás aqui. É um prazer hoje estar aqui. Olha, venho aqui também falar então da minha experiência, conforme tínhamos prometido já várias vezes. Já várias vezes que andamos aqui a adiar, não é? Vamos. Sabes que a nossa ideia nestes programas também não é só trazermos cá aquela figura pública do Instagram que toda a gente conhece, mas também temos a oportunidade, porque é um programa nosso, de trazer pessoas do dia a dia que nós consideramos ter uma história que vale mesmo a pena ser partilhada. E tu és esse caso, tu não estás nas redes sociais, não tens Instagram, não queres saber disso para nada, mas és uma pessoa que, se tivesse, eu tenho a certeza que o conteúdo, aquilo que tu acrescentas para quem está à tua volta, é de valor e será certamente enriquecedor, e por isso estamos aqui hoje para partilharmos um pouco deste percurso, porque nós às vezes temos conversas que está ao nível de muitos profissionais da área, conversas que eu tenho com outros profissionais da área. Concordo. Sobre saúde, sobre longevidade, e tu não és formado nesta área. Não, é verdade. Mas procuro muito procurar informação, no fundo. Nós hoje em dia temos uma autoestrada aberta, que é, portanto, a internet permite-nos fazer pesquisas, e essas pesquisas nos levam-nos a encontrar pessoas que, portanto, têm um percurso a nível académico um pouco diferente daquilo que nos é apresentado no nosso dia-a-dia. São aquelas pessoas um bocadinho off, como é que se diz? Portanto, fora do normal, digamos assim. E quando nós começamos a pesquisar e a procurar certas informações relativamente à saúde, tocaste aí há pouco num aspecto da palavra-chave, que é os hábitos. Realmente são os hábitos que nos definem, não é? Há bem pouco tempo atrás, se calhar há uns anos atrás, eu tinha uns hábitos muito considerados normais, vamos lá, alimentação descuidada, fast food, essas coisinhas todas que me levaram a atingir peso, uma certa letargia a nível físico e por aí fora. Quando começamos a procurar outras informações e começamos a pôr em prática, começamos a descobrir em nós próprios os resultados, não é? O facto de reduzir parte dos carboidratos, escolher melhor os nossos produtos alimentares, não tantas comidas processadas e por aí fora, os resultados começam a ser imediatos. Rapidamente começamos a ver o nosso peso a cair, a nossa energia a subir, o nosso corpo começa a pedir exercício físico, começa a vir aquela vontade de correr, de ir andar de bicicleta, de levantar mais cedo, e tudo isso melhora o nosso estado de espírito, assim como o nosso estado mental, que é muito importante. E começa a pedir mais desses hábitos. E mais. Começamos a comer melhor, parece que cada vez nos começa a saber melhor a comida saudável. É verdade. E nos puxa menos a comida mais processada e mais pesada. Há certas coisas que eu lá em casa, por exemplo, agora não entram. Atenção, não sou radical, e há coisas que eu simplesmente não vou dizer, olha, não vou nunca mais comer um hambúrguer no McDonald's, por exemplo. Não é isso que se trata. Nós podemos abrir estas exceções. Mas há outras coisas que não nos fazem mesmo falta nenhuma. Por exemplo, lá na minha casa já não entra óleo vegetal, por exemplo, há 4 ou 5 anos, percebes? O açúcar refinado também deixou de lá entrar porque não há necessidade, não tem essa necessidade, não tem essa procura. Não precisamos nada disso. O facto de nós procurarmos comida não processada, o regular a nossa, portanto, os nossos carboidratos, muito importante. Isso foi uma das coisas que me fez grande diferença. Fez-me grande diferença mesmo. Eu acho que a maioria das pessoas não tem essa noção. A maior parte dos alimentos processados tem altos níveis de carboidratos. E simples, que é o mais preocupante. Não estamos a falar de coisas integrais, de carboidratos de libertação lenta, nem nada disso. É carboidratos imediatos, não é? E essa saturação, ao longo do tempo, vai provocando inflamações no corpo das pessoas. Picos de insulina constantes. Exatamente, picos de insulina constantes, a sobrecarga do pâncreas, não é? As pessoas acabam por ter inflamações persistentes, repetitivas, e não se estão a perceber. E depois, só mesmo quando entram num estado de doença,
não é? O caso da diabetes, o caso da obesidade, O que é que se passa, não é? a diaobesidade, não é? Que agora está-se a começar a discutir também, que é as duas coisas, a diabetes aliada à obesidade. Que é cada vez mais frequente. Tudo porque os nossos carboidratos, ou melhor, a nossa alimentação é muito baseada em carboidratos. E se nós formos ver o percurso da humanidade, o nosso, vamos lá ver, estes hábitos que nós estamos a ter agora, que nós, a nível de sociedade, Chamada comfort food. comfort food, não é? Esta alimentação processada e tudo mais, isto é muito recente. Estamos a falar que isto na história do ser humano tem cerca de desde a Revolução Industrial até agora, talvez nestes últimos 50, 60 anos, é que as pessoas estão cada vez mais a persistir neste tipo de alimentação, que não é tão saudável. Dada a história toda do ser humano, desde que se sabe, uma espécie Homo sapiens 300 mil anos para cá, não é? Desde o Neolítico 10 mil anos para cá, ou seja, este período histórico é muito pequeno, não é? Se compararmos a evolução total do ser humano, ou seja, isto a nível de expressão genética tem pouca coisa. Eu acho muito interessante nós irmos buscar a história para explicar e perceber algumas coisas. E é engraçado que os nossos genes, desde o Paleolítico até hoje, mudaram 1%. Pouquíssimo, Os não é? nossos genes mudaram muito pouco, mas a alimentação mudou imenso. E em alguns casos, a atividade física mudou imenso. As pessoas passam o dia sentadas em frente à secretária. Não é? Enquanto que se nós formos a essa época do Paleolítico, nós sabíamos que para comer tínhamos que ir atrás. Éramos tínhamos caçadores. que levantar, tínhamos que caçar. Caçadores-coletores. Tal e qual. Aliás, se nós olharmos como uma espécie humana, como uma espécie animal, não é? A definição eram caçadores-coletores naquele período, não é? Tivemos depois uma grande alteração histórica a nível do ser humano, portanto foi com a entrada do Neolítico, não é? Julga-se saber que o Neolítico surgiu ali no Sudeste Asiático, em que as pessoas começaram a se sedentarizar, deixaram de ser nómadas, não é? E foi aí que começaram a cultivar e que tiveram que ficar fixos aos terrenos. E foi a partir daí que se começou a introduzir alguns cereais e alguns bens de agricultura na alimentação. Produzir e cuidar naquela zona. Mas mesmo assim estamos a falar em milhares de anos. O nosso genoma, não é? foi construído desde o início do Homo sapiens até agora, não é? Mas sabemos que estas coisas levam imenso tempo a evoluir. Se nós pensarmos estes hábitos alimentares que existem, vamos pensar então desde a Revolução Industrial, ou desde o princípio do século passado, o período de tempo é demasiado curto para que o nosso genoma se tenha conseguido adaptar a estes hábitos que as pessoas agora levam. Nós, quando falamos com algumas pessoas e dizem neste momento somos muito sedentários, nós não precisamos de correr para ir caçar atrás do animal, nós vamos ao supermercado, vamos para dentro do carrinho e toca a andar, não é? Pois, mas isto é um preço, não é? E o preço muitas vezes é a nossa saúde. Neste caso, a nossa doença, porque eu acho que saúde e doença são coisas... É, porque nós até temos... mas diferentes. as pessoas, e ouve-se, mas as pessoas hoje em dia vivem mais anos, a esperança média de vida está a aumentar. As pessoas vivem mais anos, mas não necessariamente com mais saúde. Porque hoje em dia a medicina evoluiu, há muitos medicamentos que fazem as pessoas viverem durante mais anos, não necessariamente com mais saúde. Mas sabes, David, até isso é discutível. É uma questão de interpretação matemática e de estatística. Porque, portanto, a mortalidade infantil era muito elevada antes dos dias de hoje. Portanto, a Idade Média até para trás. Neste momento, portanto, com os cuidados de saúde que nós temos, a mortalidade infantil caiu bastante. O que fez aumentar a esperança média de vida das pessoas. Atenção. Não é como nós aprendíamos na escola que a idade média, por exemplo, no Neolítico, era até, portanto, a esperança média de vida, peço desculpa, era até aos 30, 35, 40 anos. Atenção, porque aí tem influência da mortalidade infantil. E não só, há outra influência também que muitas vezes não é tida em consideração. Caçadores, coletores, muitas vezes havia fatalidades por este processo de caça. É verdade. Porque nós não estávamos simplesmente seguros. Chegávamos ao final do dia, pegávamos o nosso carro e íamos ao supermercado para comprar o que precisávamos de comer. Não. Nós tínhamos que ir caçar, arriscávamos a nossa vida perante animais, perante caçadas de tudo o que isso envolve. Tudo o que isso envolve, acho que a gente sabe que os meios até de caça não eram tão sofisticados como hoje em dia. E isso dava origem a muitas fraturas e situações desse género. E lesões que muitas vezes uma queda, partir um membro, qualquer coisa, que provocava uma infecção sistémica e a pessoa a partir daí... Não havia medicação para tratar isso, por isso quando se põe estes dados em cima da mesa é preciso ter em conta tudo o que implica. Precisamente. Agora, a nível da qualidade de vida, e isto está mais do provado, que nós conseguimos quando temos uma alimentação mais orgânica, mais real, digamos assim. Aliás,
nós não precisamos de ir para estudos, basta experimentarmos. E É o nosso resultado. E acho que é uma O coisa resultado que é a prova. qualquer pessoa que diga, durante esta semana, vou fazer uma experiência, durante uma semana vou limpar as caixinhas dos processados da minha dieta. Vou tentar comer o mais variado possível a nível das verduras, dos legumes, dos ovos, do peixe. O mais da carne. simples possível. Mais simples e variado, aquilo que vem da natureza. O mais simples possível. Algumas pessoas estão neste momento a pensar, eu não sei como é que hei de comer. E se assim vão tirar tudo. Não, há tantas muita opções. opção. Tantas opções. Só que hoje em dia há pessoas que se nós tirarmos o iogurtezinho ou a bolachinha ou não sei o quê, já não sabem como comer. É o né? hábito. E a pessoa Hábitos. quebra esse hábito e fica perdida. Muitas das vezes perguntam-me, tu retiraste a batata, retiraste o pão, retiraste... O que é que tu acompanhas com a tua comida? Salada? Legumes cozidos a vapor? Pois é. Pois, no fundo, é um pouco abrir o nosso leque, não é? E tentarmos olhar à nossa volta e vermos o que é que podemos comer. E como tu disseste, basta uma semana. Numa semana, uma pessoa que esteja, digamos que intoxicada, chamemos assim, intoxicada, Mas é esse com o estes termo. produtos alimentares processados, porque assim, os produtos alimentares processados têm nutrientes, como é óbvio, em pequena escala, mas têm os nutrientes, mas têm muitas toxinas também lá inseridas, não é? Para dar o sabor, para preservar. Para preservar, monoglutamato de sódio, aquelas coisinhas todas que são altamente viciantes, que as pessoas não se apercebem. Os Zés. Os Zés. Quando vamos para a lista e estamos a ver muitos Zés, são atenção. códigos que aquilo refere Atenção. produtos químicos que estão ali para fazer peso, e muitos deles têm muita composição de milho. Por exemplo, o caso do milho. O milho, neste momento produzido a nível mundial, é transgénico. Ou seja, o milho que é produzido hoje é produzido de uma forma intensiva. Eles utilizam milho transgénico que utiliza 400% de glúten mais do que aquilo que existia no milho original. Quer dizer, o próprio milho não é um milho que faz mal. A forma como ele é produzido, o nosso organismo não está preparado para processar. Por isso é que existem cada vez maiores intolerâncias ao glúten. Porque as pessoas estão a ingerir demasiadas quantidades. Como dizia, por exemplo, o Dr. Leir Ribeiro, aquilo que nos leva à doença são 3 fatores. E eu concordo com isto, quer dizer, quanto mais nós damos aqui à volta, como tu dizes, o resultado é a nossa prova, não é? Os 3 fatores que nos levam a adoecer são a subnutrição, a toxicidade e o fator emocional. A subnutrição é quando nós não ingerimos aquilo que nos faz falta, não é? Desde macros a oligoelementos, iodo, no caso dos macros, os magnésios, os potássios, todos aqueles elementos que nos fazem falta. E há muita gente que tem deficiência desses nutrientes. Vitaminas e minerais. E muitas vezes, quando comem grandes quantidades de um determinado alimento, que até tem uma baixa percentagem daquilo que lhes faz falta, eles comem grandes quantidades para tentar suprir aquela necessidade, não é? Por isso é que há pessoas que ingerem demasiado e começam a ficar obesas porque necessitam daquele nutriente. O caso dos oligoelementos, o caso do iodo, que é tão importante para regular as nossas funções hormonais, as nossas glândulas, a tiroide, principalmente a tiroide, mas existem muitas outras, não é? Claro. Especialmente até no caso das mulheres, não é? Porque elas têm glândulas maiores que as nossas. As glândulas mamárias absorvem muito iodo, e a deficiência de iodo leva a grandes problemas de saúde nas glândulas, os cancros de mama, no caso dos homens o cancro de próstata e por aí fora. São deficiências que cada vez são nutrientes que estão mais escassos na nossa alimentação. Mas o que eu quero dizer com isto é que quando se procura nestes produtos processados, procura-se de uma forma inconsciente, porque o nosso corpo sinaliza. Nós, quando precisamos e sentimos necessidade desse tipo de nutrientes, vamos à procura. Mesmo que um pacote de batatas fritas tenha um baixo teor de iodo lá que está no sal ou qualquer coisa, nós vamos tentar ingerir muita quantidade, mas estamos a aumentar muito o sódio, não é? Que nos vai prejudicar depois noutros aspectos. E é isto que leva à toxicidade. E a toxicidade é exatamente isto, é tudo aquilo que nós ingerimos que não necessitamos e depois o nosso organismo tem dificuldade em excretar. Tanto que há muito mais essa tendência de compulsão por determinados alimentos quando a dieta não está suficientemente estruturada ou balanceada. Exatamente. Porque começa a haver um déficit de vitaminas ou de determinados minerais e daí o nosso corpo, onde é que ele reconhece ou onde é que ele encontra naquilo que conhece e naquilo que tem vitamina hábito. ou mineral. Muitas vezes, se não tivermos uma estrutura alimentar assim tão estável quanto isso, vamos procurar, tão estável ou tão equilibrada quanto isso, é mesmo por aí, vamos procurar aquele alimento que nós reconhecemos, que seja a batata frita, que seja o que for, que até tem o sódio, e para tentar compensar, por exemplo, um déficit de sódio. Mas por outro lado está lá um conjunto de gorduras que vão ser em excesso,
para conseguirmos, por outro lado, compensar aquele bocadinho de sódio. Exatamente. Quando se podia simplificar, como, por exemplo, ao fazer uns ovos mexidos, pôr um bocadinho de sal dos Himalaias. Por exemplo. Que é um sal, sal muito marinho. mais rico, ao marinho. Mas, pronto, digo os Himalaias, eu sou muito apologista porque acaba por ser mais rico ainda em... Tem maior concentração de minerais. A nível de... Mas o marinho também é uma boa alternativa. Mas isto porquê? Acaba por haver um equilíbrio alimentar com pequenas escolhas no dia-a-dia que nos vão fazer manter estáveis e evitamos aquela compulsão por doces que muitas vezes as pessoas não sabem explicar. Mas dá-me um grande desejo. Não sabem explicar muitas vezes onde é que aquilo vem. Porque as pessoas procuram naquilo que têm habitualmente como consumo. As pessoas procuram naquilo que conhecem no dia-a-dia. Por exemplo, quando tu dizes a uma pessoa: olha, eu cortei nos carboidratos, durante a primeira semana perdi 4 kg, na segunda semana perdi 3 e assim sucessivamente e consegui regular o meu peso. Não cortei radicalmente, não é isso que eu estou a falar. Estamos a falar em regular e reduzir os nossos níveis de carboidratos. Se nós pensarmos no paleolítico, aquilo que o ser humano consumia de carboidratos na altura, comparativamente àquilo que consome agora, são completamente coisas... Eram algumas peças de fruta, alguns legumes. Fruta e atenção, a fruta quando estava madura, os passarinhos chegavam sempre lá primeiro, exato, não é? Exato. Normalmente era as sementes, era as raízes. Pensa-se muitas vezes que a fruta era abundância e não era abundância. Não era. Os passarinhos chegavam lá primeiro, quando ela estava madura. Eles têm muito mais acesso do que nós. E mesmo hoje em dia nós sabemos isso. A fruta é preciso encontrar o equilíbrio. A fruta é importante, a fruta é uma forma de vitaminas e minerais, é uma forma rica de atribuirmos essas vitaminas e minerais ao nosso corpo, mas atenção. Tem desvantagens, não é? Por exemplo, uma laranja. A laranja tem muita frutose, não é? A frutose, o nosso organismo ainda não sabe muito bem como agir com ela. Por exemplo, comer uma laranja é diferente de beber um sumo de laranja. Completamente. A laranja, se nós comermos a laranja, estamos a comer as fibras da laranja que nos ajudam a absorver a frutose, não é? Mas e eliminar o sumo não tem fibra. Não é? O nosso fígado não sabe muito bem como é que há de gerir, e depois há pessoas que são aquelas pessoas que têm mais problemas de fígado, sentem essas dificuldades quando comem uma laranja. Aquilo fez-me mal, estou aqui todo aflito. Estás porque foi o sumo. Houve uma altura, eu tinha ali os meus 20 anos, 20 anos, houve uma altura que até era no refeitório da Florineve, faziam muito sumo de laranja. E eu, na altura, os meus 20 anos, não sei o quê, não ligava a esses tais. Pensei, é natural, é saudável. É natural, é saudável. Também, eu já fazia culturismo na altura, mas ainda não fazia numa perspectiva tão direcionada para o anti-aging, para a longevidade, como faço hoje em dia. E na altura havia sumo de laranja. Espetáculo! Eu ando sempre com a minha garrafa de água atrás. Naquela altura e era beber sumo de laranja. E na altura eu estava a trabalhar na Florineve e ia lá beber o sumo de laranja. E eu não sabia porquê. Andava sempre inchado. Um inchado, parece que o fígado parece que é um balão. E depois, com o tempo, nem foi na altura, foi com o tempo, ao estudar e começar a perceber, se eu comer uma laranja fica impecável. Mas se eu beber sumo de laranja e também não bebia um copo, porque tínhamos lá sumo de laranja, havia muitas laranjas, e abusava. Era um copo de manhã, mais um à meia da manhã, mais um antes do almoço, mais um. Quando dava para mim, já tinha bebido uns 5 copos em alguns dias. E sentia. Mas era senso comum. Que se associa. Era senso comum as pessoas dizerem que era um sumo natural, faz muito bem. É bom, é saudável. Pois, mas não é assim que a gente encontra as coisas na natureza, não é? A natureza é sábia nestas coisas. Eles fornecem-nos o veneno e o antídoto. Exatamente. Não é? Nós temos que respeitar as coisas, não é? Exato. E isso é mesmo muito importante. O senso comum muitas vezes não é verdadeiro, não é compatível com aquilo que é real. E nós, lá está, um sumo de laranja muitas vezes é um veneno. Uma laranja sabe sempre bem. Nós temos ali muitas vitaminas, muitos minerais, não só nas laranjas como nos outros frutos. Mas não é só aquilo que se baseia a nossa alimentação. Como tu dizes, nós temos que procurar uma alimentação variada, não precisamos inventar muito. Produtos naturais, de preferência biológicos, sim, sem dúvida nenhuma, porque nós sabemos que hoje em dia a agricultura é muito intensiva, os agricultores visam a produtividade, nós sabemos como é que essas coisas funcionam, não é? Os tomates são produzidos em hidroponia, para dar aquelas grandes quantidades, para terem preço, para vender para os supermercados. O mercado assim demanda esta procura. E o crescimento da população também começa cada vez mais a pedir esta produção em massa. Pois, se calhar não havia possibilidade de alimentar neste momento, portanto, pelo menos nas grandes metrópoles, não é? Não havia outra possibilidade de alimentar as pessoas. Exato, com esta facilidade. Forma. Daí que nós vemos também o custo dos alimentos que são biológicos e o custo dos alimentos que não são tão biológicos. Mas eu estava a dar o exemplo do tomate. Nós, por exemplo, sabemos que o selênio é um oligoelemento importante para o nosso desenvolvimento, nomeadamente para absorver o iodo, para processar o iodo.
e pensamos, o que é que de alimentos tem naturalmente o selênio? Ou melhor, que alimentos é que contêm selênio? O tomate. Pois, mas o tomate de hidroponia, o agricultor não precisa de colocar na rega de hidroponia do tomate selênio para ele produzir. Pois. Não é? Coloca lá aquilo que é necessário para ele produzir. Coloca o potássio, coloca o azoto para lhe dar peso e tudo o resto que está lá, portanto, a nível nutricional é baixo. Por isso é que falamos, a agricultura biológica, a verdadeira agricultura biológica, é mais rica. É rica porque os produtos vão ao sol, vão lá buscar os nutrientes que o sol tem. E atenção, o próprio sol tem que ter rotatividade. Porque se o sol, imagina, que tenha selênio e que seja explorado a mesma cultura durante muito tempo naquele mesmo local, o selênio deixa de existir. É um ponto em que satura, não é? Não é? Tu tens algum cuidado na escolha dos legumes e dos vegetais? Quando consegues, por exemplo, optas por algum sítio em concreto onde tenha opções mais biológicas? Mesmo nos supermercados tu consegues encontrar isso. Existem supermercados mais pequenos, não vamos falar agora aqui de marcas, mas normalmente em supermercados mais pequenos tu consegues encontrar aquilo que procuras. E há outro fator muito importante também, que as pessoas muitas das vezes procuram aquilo que não há, que é a fruta fora da época. Não é? A fruta em cada época tem o seu propósito. Tem o seu propósito, não é? Lá está, a natureza é sábia. Não é? Se nós temos laranjas na altura do inverno, é na altura do inverno que nós mais precisamos das laranjas para manter o nosso sistema imunitário funcional. Não é? E a fruta da época é muito mais rica nutricionalmente do que aquela fruta que está fora da época. Okay? Isso é um dos aspectos quando vamos ao supermercado e quando procuramos. É isto, é procurar. Temos de ter em conta as coisinhas da época. Optar pelas frutas da época. Eu acho que sim, é muito importante isso. E quando é que deu este clique? Isto que te fez realmente, o que é que aconteceu na tua vida que te fez realmente dizer, bem, eu quero começar a saber mais sobre este estilo de vida, sobre estes hábitos e começares a estudar tanto? Eu tive aí um problema de saúde aqui há uns anos atrás e não estava a conseguir arranjar respostas para ele. Inclusivamente a nível de medicina tradicional, não estávamos a conseguir chegar lá. Então comecei a estudar e comecei a pesquisar. E esbarrei em alguns médicos e comecei a achar muito interessante o trabalho que eles estavam a desenvolver e estavam a propagar a nível de informação, que não é conhecido. Por exemplo, o Dr. Alírio Ribeiro não é conhecido, portanto, no sistema tradicional. Ele é considerado aí fora como um grande médico, mas... Já começa a ser cada vez mais falado. Cada vez mais falado. Cada vez mais as pessoas começam a estar despertas para esta realidade. É verdade, mas vai contra aquilo que é corrente, ok? A medicina tradicional... durante muitos anos, não é? O médico tradicional está formatado e está treinado para vender medicamentos e para receitar medicamentos. E as pessoas que procuram estes médicos, se vão a uma consulta e se o médico não receita os comprimidos ou um medicamento qualquer, então o médico é mau médico, ok? E a indústria farmacêutica está muito por trás do sistema de saúde tradicional. E os incentivos que há para receitar estes medicamentos em vez daqueles. Vamos lá ver uma coisa, por exemplo, a vitamina D, não é? A chamada vitamina D, que está erradamente chamada como nós sabemos. Que hoje em dia já se considera uma hormona. É uma hormona. A hormona da luz. Muito mais até do que isso. Todas as células do nosso corpo têm receptáculos para a vitamina, para o 25-hidroxid-D. E nós vimos agora na pandemia, as pessoas que tinham níveis bons de vitamina D, não é? Passaram por isto praticamente imunes, ou com sintomas muito ligeiros. Aliás, até houve hospitais que testaram administrar 25-hidroxid-D nos pacientes e dividiram em grupos, uns que tinham 25-hidroxid-D e outros que não. A taxa de mortalidade foi significativamente diferente entre um grupo e o outro. Não é? Sabes que já te falei dele algumas vezes, o meu treinador, o Filipe, que mais que um treinador é um amigo, é uma pessoa também que procura muito sobre esta parte do anti-aging. E todos os atletas dele, todas as que ele acompanha, ele recomenda a suplementação com vitamina D. E no outro dia ele dizia-me, David, já vamos em quase 2 anos de Covid e afins, e nenhum dos meus atletas teve Covid, pelo menos com sintomas, pelo menos ao ponto de ter que ficar sem se poder fazer a sua rotina, o seu dia-a-dia, se calhar até tiveram e não souberam, porque não se verificou sintomas. E isto, eu faço a suplementação de vitamina D já há cerca de 2 anos, todos os dias tomo a minha dose de vitamina D, e o que é facto é que sinto-me, não é só disso certamente, porque também tenho os hábitos alimentares que tenho, treino regularmente, a hidratação, tudo isso eu considero muito importante, a exposição ao sol sempre que possível, claro. Mas
eu realmente não me lembro da última vez em que fiquei doente. E eu sei que este é um fator que ajuda no reforço do sistema imunitário. Muito. O nosso sistema imunitário depende maioritariamente portanto, da vitamina D, dos nossos níveis de vitamina D. Acho que o grande problema desta substância é chamar-se mesmo vitamina. Ela, quando foi descoberta, foi a quarta vitamina, não é? A, B, C e D. Quando foi descoberta, foi catalogada como vitamina porque perceberam que esta substância tinha forte influência no nosso sistema imunitário. O que é certo é que cada vez se desenvolve mais conhecimento e mais, portanto, cada vez se descobre outras funções que esta substância tem no nosso corpo. Neste momento já é considerada uma hormona no nosso corpo, que regula muitas coisas. E outra situação também, aliás, a principal vou deixar ficar para o fim, mas a outra situação é que as pessoas não percebem, eu apanho sol, portanto eu não deveria precisar de suplementar com vitamina D. Mas esquece-se de um fator muito importante, que é a heliofobia que existe, e há pouco estávamos a falar. Há muitas pessoas que têm medo do sol, porque existe uma cultura que pretende incutir às pessoas o medo do sol. Usar protetor solar fator 50. Hoje em dia existem pessoas a saírem de casa todos os dias, até de inverno, com protetor solar. Isto é prejudicial para a saúde das pessoas. Houve uma altura que era novo, não sei, tinha ali os meus 14 anos, não sei porque fui a uma consulta de dermatologia e na altura eu perguntei ao médico qual é que era a melhor estratégia que podíamos fazer para preservar a nossa pele. Ele dizer, todos os dias pôr protetor solar. Isso é um erro, não é? O engraçado, sobre o protetor solar... Ou seja, é isto que se cultiva mesmo E são estes os erros que se cometem e que levam as pessoas a adoecer. Se nós pensarmos outra vez na evolução do ser humano até aqui, e se pensarmos até há 50 anos atrás, os pescadores, as pessoas que viviam no campo, as pessoas que trabalhavam ao ar livre, não usavam protetor solar e não era por isso que adoeciam, não é? Pelo contrário. Alguns dos povos com maior longevidade do mundo, e eu tenho ali um livro na minha prateleira, que é Blue Zones. Foi um livro que me ofereceram quando estava a desenvolver a minha tese em anti-aging. E é incrível perceber que bate exatamente com isto que estás a dizer. São algumas das zonas do mundo, do globo, onde as pessoas têm o hábito de, ou zonas de pesca, ou zonas de cultivo, em que a rotina é muito baseada com o ritmo do sol. Quando o sol se põe, eles dormem, deitam-se cedo. Quando o sol nasce, acordam. Usam as horas normalmente da manhã. Não é? Exatamente. Usam muitas horas da manhã para o cultivo. Usam os períodos de mais calor para descansar, em que em algumas das culturas fazem uma sesta, noutras aproveitam para ir à igreja, porque é um momento de descanso até psicológico. Precisamente. E que não tem que ser igual, não é? Há várias formas de se conseguir este fim, seja através da sesta, seja através de um momento de refúgio, a rezar, um momento connosco próprios. E depois, então, têm todos também uma alimentação muito... Isto são alguns traços. Têm todos uma alimentação muito baseada daquilo que colhem, que produzem dos seus cultivos. Mas o desporto destas pessoas, normalmente, é este mesmo. São atividades muito... que exigem movimento, exigem atividade física. E normalmente são zonas isoladas, normalmente são ilhas, não é? Exatamente. O caso da Sardenha, em Itália, algumas ilhas no Japão, não é por acaso que no Japão a longevidade é muito elevada. Eles têm o hábito de comer, por exemplo, algas. As algas conseguem ingerir muito iodo também. Muito importante isto que estás a dizer. E repara, esta questão do sol, bem, a vitamina D, dava aqui um podcast inteiro. Bem, só de vitamina D. Só de vitamina D, aliás, existem autoridades no mundo... Bem, muitas coisas relacionadas com a vitamina D, o autismo, o surgimento do autismo que está cada vez a crescer mais no mundo e está relacionado com a vitamina D, mas as pessoas não se apercebem e pensam que, ok, apanhei sol, já captei a vitamina D. Pois é, mas nós para conseguirmos processar, o sol não traz a vitamina D, não é? O sol ajuda-nos a processar. É preciso que a pele esteja preparada para receber. É preciso que a pele esteja preparada para receber. É preciso que tenhas níveis normais de colesterol, que é outra situação, é outro mito que existe aí, não é? E até mesmo os protetores solares e os cremes que muitas das pessoas eles põem, barram o VB. Reduz ou barra por completo o VB, mas o VA não conseguem. O UVA, que é o que provoca as doenças de pele, nomeadamente os cancros de pele, os melanomas, não é? O protetor solar não consegue proteger, não consegue barrar o UVA. O UVA consegue passar uma janela, o UVB não consegue, ok? E é o UVB que nos faz produzir o calicalciferol, que é o que
depois vai em 3 estágios no nosso organismo fazer produzir o colicalcitriol, que é a forma ativa da vitamina D3. Okay? E para que nós consigamos também, portanto, o UVB temos de ter exposição direta ao sol e tem uma hora do dia que é ótima para produzir, que é ao meio-dia, que é quando o sol está perpendicular connosco. Uma regra é, quando a nossa sombra for maior do que nós não conseguimos produzir vitamina D. Há muitos dias de inverno nós não conseguimos produzir vitamina D, mesmo que esteja um dia de sol. Okay? Existem condições muito específicas, mas aquilo que nos ensinam é que desde as 10 da manhã até às 4 da tarde não te ponhas ao sol. É precisamente o melhor horário para ter sol. Claro que o sol é perigoso, isto tudo com conta, peso e medida, não é? Claro, a diferença... A recomendação é cerca de meia hora. Depende do tom de pele de cada pessoa. Sim, depende do tom de pele, depende da idade. Depende de vários fatores. Mas o tom de pele é adaptativo. Uma pessoa de pele branca pode estar de pele branca porque está inibida do sol já há muito tempo. Okay? Por exemplo, as pessoas com a pele mais escura normalmente estão mais próximas da linha do Equador, naturalmente, não é? Os africanos, os brasileiros, todas as pessoas perto da linha do Equador desenvolveram a pele mais escura para se protegerem do sol. As pessoas em latitudes mais elevadas, acima dos 40, 50 graus de latitude, nos países escandinavos, têm a pele muito branca. Porquê que eles têm a pele branca? Eles evoluíram para ter a pele branca para conseguirem captar melhor a luz do sol e produzir a vitamina D. Dependendo do tipo de pele, uma pessoa em média com uma pele branca, a medição é o resultado. 15 minutos ao sol, ou 10 minutos ao sol, ou 30 minutos ao sol, a partir do momento em que começa a fazer eritema, a ficar vermelhosca, é a altura que tu deves sair do sol. Okay? Por isso é que nós também evoluímos. A nossa pele, durante o inverno, está mais clara, durante o verão estamos mais expostos ao sol, ela vai escurecendo naturalmente para se proteger. Nós não podemos, de um momento para o outro, ok, estou de férias, tive um ano inteiro a trabalhar no escritório, vou-me pôr ao sol ali à torreira do sol, vamos ter problemas. Temos indicadores que o nosso próprio corpo dá, que ainda agora reforçaste, que é, não nos interessa ficar ao sol, como tu dizes, às vezes até tivemos um ano todo fechados no escritório, casa, e de repente no verão vamos passar umas férias e ficamos com um escaldão. Exatamente. Este indicador, o escaldão, é um indicador que foi demais. Porque nós não criámos o hábito. E só que o escaldão para umas pessoas pode ser ao final de 2 horas, para outros pode ser ao final de meia hora. Isto depois depende de corpo a corpo, e este é o indicador que devemos ter em consideração. Quem está a começar a ficar vermelho, sai do sol, refugiar um pouco. Se calhar 2 dias depois já consegue ter mais tempo de exposição ao sol, não é? No final das férias já estava perfeito para estar o dia todo ao sol e não tinha problemas nenhuns. É isto, é o hábito. A pessoa não tem o hábito e depois de um momento para o outro quer-se colocar e vai recorrer aos protetores solares a pensar que se está a proteger. Não está a proteger com o protetor solar. Esqueçam isso, não está. O protetor solar, a maior parte deles não têm qualquer fator de proteção para o UVB, que é aquilo que nos faz produzir a vitamina D. Desculpa, os protetores solares não têm fator de proteção UVA, que são os que nos prejudicam a pele. Protegem apenas o UVB. O FP do protetor solar, o FP30, o FP50. Isto é muito interessante porque o que é que isto quer dizer? O fator de proteção solar, o 10, por exemplo, imagina, uma pessoa que, passado 15 minutos, começa a ficar com a pele vermelha. Então utiliza um protetor solar fator, imagina, 10, significa que já tem resistência para estar ao sol 150 minutos. Isto vai de pessoa para pessoa. Vamos falar daquele caso, aquele exemplo da pessoa que tem 15 minutos ao sol e fica vermelha. Com o FP10 já pode estar 150 minutos. Com o FP20 já pode estar 300 minutos. Não é? Com o FP50 já pode estar 750 minutos. Agora vê o contrassenso. Qual é o sítio do mundo que tu tens tanta exposição ao sol? Não é? Isto é altamente comercial. Os sítios onde existe maior incidência de cancro de pele, o melanoma, que é o mais mortal dos cancros de pele, o mais grave, é exatamente o sítio mais... São os sítios Maryland, na Austrália, Miami, nos Estados Unidos. São os sítios onde mais protetor solar se consome. Nós temos aqui um lobby por trás destas coisas, não é? Eu não sabia desses dados. É verdade. É que as coisas estão à frente dos nossos olhos, às vezes só precisamos de estudar um pouco e investigar um pouco, não é? Nós não sabemos, não nos é passado. Mas é tão comercial esta ideia do protetor solar e protetor solar e protetor solar que quase que se nós dissermos a alguém, não, atenção, não use protetor solar, ele é maluco. É como a questão da suplementação da vitamina D3. Quer dizer, passou-se esta fase toda da pandemia do Covid e nunca ouviste uma recomendação de uma autoridade de saúde a dizer, olha, devem tomar a vitamina D3 nesta dose. Aliás, até as doses de 5.000 UIs consideram elevadíssimas, considerando que não é nada. Que não é nada.
Nós produzimos, em média, 10 mil UIs em 20 minutos de exposição ao sol, na hora certa. Sem protetores. Sem protetores. Ou outros cremes que possam Ou seja, se tu tomas um comprimido de 5 mil UIs, que já é uma dose assim muito elevada, 5 mil UIs é nada. É pouco, ok? Mas é engraçado. Isto não tem a projeção que deveria ter. E não houve uma autoridade de saúde, como eu estava a dizer, a recomendar isto, porque é portanto, é uma substância, não é? Que não pode ser patenteada. E é um suplemento barato. É barato, mas é barato porque não é patenteado. A partir do momento em que existe um medicamento, não é? Em que desenvolvem uma molécula, primeiro, para patentear aquela molécula, têm que provar que ela não existe em mais lado nenhum no planeta. Ou seja, aquilo não é um extraterrestre para ti. Não é? Se não existe em mais lado nenhum, se desenvolveram aquela molécula, se tu estás a ingerir para o teu corpo, para o teu organismo, aquilo é um extraterrestre. Não é? O teu corpo, muitas das vezes, não sabe como é que vai gerir aquela substância. Não é? Podemos estar a falar de um medicamento, podemos estar a falar de uma vacina. Não é? Ao passo que a vitamina D, ele sabe exatamente o que é que tem que fazer com ela. Não é? Mas como estas substâncias não podem ser patenteadas porque existem na natureza, o caso do magnésio, o caso do iodo, o caso da vitamina D3, não existe projeção para recomendar às pessoas a utilização destas substâncias. É verdade que nós temos que, portanto, suplementar? Sim. Eu acho que sim, nomeadamente em certas substâncias que cada vez estão mais escassas na nossa alimentação. O iodo é uma delas. Os níveis de concentração de iodo na nossa alimentação hoje em dia não tem nada a ver com há 30 anos atrás ou com há 60 anos atrás. As coisas estão mais saturadas, os terrenos não têm portanto, tanto esse nutriente. A nível de magnésio também os terrenos estão mais pobres de magnésio, portanto a agricultura intensiva tem retirado dos terrenos essas substâncias. E o magnésio é o maestro dos minerais, responsável por mais de 300 funções no nosso corpo. Bem, tu estás ligado à área do fitness e a musculação. Bem, imagina um atleta sem magnésio. Sim, hoje em dia é quase impensável, não é? E até já nem é só para o atleta, é mesmo para a pessoa que pratica exercício físico para se sentir bem, perceber a importância disso. E sabes que depois começa-se até a ter situações de pessoas que não conseguem descansar bem, ter sono profundo, recuperar sono profundo e recuperador, e muitas vezes até pelo déficit destes minerais. Bem, a falta de sono é um problema também da sociedade hoje em dia. É um conjunto de coisas. Porque hoje em dia quem é que é capaz de chegar a casa e largar o telefone, pelo menos meia hora antes de dormir, pôr o telefone fora do quarto? Ou dormir completamente às escuras, não é? Ou dormir completamente às escuras, ou um hábito que simples e que ajuda imenso, que é, para além de deixar o telefone fora do quarto e de nos afastarmos dele ali meia hora antes do momento de adormecermos, é, por exemplo, baixarmos o nosso ritmo, lendo um livro, fazendo algo mais tranquilo, que seja o nosso próprio ritmo e não um ritmo que nos seja incutido como o do feed do Instagram ou das notícias. E estes hábitos, quando nós conseguimos inserir isto, ajudam-nos a ter um sono muito mais profundo. É verdade. Só que hoje em dia já estamos tão envolvidos e a última coisa que a gente faz ainda é ir para a cama. Muitas vezes é ir para a cama e estar no telemóvel e ver o vídeo e ver, que acaba por haver aquela luz, envolver a luz. A nossa glândula pineal, que regula o nosso metabolismo, não é? Regula, portanto, a produção da hormona da melanina, para nós podermos... Melatonina, exatamente, desculpa. Melatonina, para nós podermos ter aquele sono descansado, assim como de manhã devemos apanhar sol na cara para podermos despertar, não é? Tudo isto são conhecimentos que estão a ficar ultrapassados. As pessoas neste momento estão a ligar a noite e o dia, já praticamente não têm grande divergência nos seus hábitos em relação ao dia e à noite. Era aquilo que estavas a falar há pouco. As culturas que têm maior longevidade respeitam os ritmos circadianos, não é? As pessoas colhem da terra utilizando o seu esforço físico. E eu acho que isto é de facto bastante significativo na vida das pessoas. E o resultado, lá está, mais uma vez, é a prova de que os hábitos funcionam ou não funcionam. Concordo. E o iodo, Carlos, que eu sei que também é algo que tens dedicado o teu estudo, responsável, entre muitas outras coisas, pelo bom funcionamento da tiroide e do metabolismo, também é uma muitas vezes patologias da tiroide é algo frequente, começa a ser cada vez mais frequente, patologias na tiroide também por déficit de iodo. E não só, há aqui outro fator muito importante também, que é a toxicidade. Nós estamos expostos a cloro, cloro, por exemplo, na nossa água canalizada
ela é desinfetada com cloro, embora com traças percentagens. O bromo, para os fumadores, o próprio pão, existe no fermento do próprio pão bromo. O mercúrio, muitas das vezes no peixe e coisas que nós ingerimos contém mercúrio, e eles alojam-se na tiroide e em outras células, e ocupam os receptáculos do iodo. Como o iodo, a nível de massa atómica, é menor, normalmente ele perde a preferência no alojamento nestas glândulas, o que faz com que estas glândulas não funcionem com o iodo e começam a ficar intoxicadas com estes halógenos que estamos expostos no nosso dia-a-dia. O caso do flúor também Das pastas de dentes. Das pastas de dentes. Que durante muito tempo o flúor é fantástico, mas cada vez mais começa a Mas é uma toxina. Que é uma toxina e afeta depois estes processos naturais do nosso corpo essenciais. E até os níveis de arginina. Afeta até os próprios níveis de arginina no nosso corpo. Verdade. E tudo isto, no caso, por exemplo, da tiroide, a pessoa desenvolve hipotiroidismo, que é o mais frequente normalmente, começam a ficar mais letárgicas, ganham mais peso, porque a atividade... O meu peso, eu não consigo perder peso, não sei o que é que se passa, mas está por trás. Está por trás, exatamente. Eu faço suplementação com o iodo, utilizo o Lugol. A dose é um bocadinho alta, mas é um bocadinho alta dadas as recomendações da OMS, não é? Que é a referência que nós já sabemos. Que é uma referência baixíssima. Mas o que é certo é que eu tenho-me dado muito bem com isso. O Lugol é um iodo inorgânico. Inorgânico. Certo. Metálico, sublimado. Atenção, muito importante. Existem dois tipos de iodo. Existe o orgânico, que é radioativo, que é muito prejudicial ao nosso organismo. E existe o inorgânico, que é aquele que nós devemos utilizar. Okay? Também depende das quantidades. Claro. O orgânico, por exemplo, o kelp, que ainda no outro dia te mandei a foto, é iodo orgânico. É iodo orgânico. A quantidade é muito diferente para se tirar benefício dela. Mas atenção, é orgânico, mas é natural. É uma alga. É uma alga, é natural. A questão do iodo tornar-se radioativo é que ele é absorvido pela tiroide e ela não se consegue libertar dele. E essa radioatividade vai influenciar a tiroide, ou seja, vai danificar a tiroide praticamente permanentemente. Okay? O iodo inorgânico, que é presente na água do mar, no nosso sal marinho, no sal dos Himalaias, okay? E é deste que me estou a referir. Okay? É este que é o seguro. Preferes sal marinho ou sal dos Himalaias? Eu normalmente lá para casa costumo comprar sal marinho. Não quero dizer que... Mas é engraçado que eu há uns anos atrás não me preocupava com isso. O sal lá em casa era sal refinado e ponto. Era cloreto de sódio. Só tinha o sabor, porque já não estava lá mais nada. Não tem lá mais nada, é só cloreto de sódio, não é? Enquanto que este sal, tu estás a dar minerais ao teu... Aliás, a palavra salário vem precisamente disto. A importância que o sal tem, não é? A importância do salário. O salário era a forma como era feito o pagamento, e eu não quero estar a induzir em erro, mas isto era na Grécia Antiga. Na Roma Antiga. Roma Antiga. Pronto, era feito as minas o pagamento... de sal. Obrigado, fica já assim corrigido. Na Roma Antiga era feito o pagamento em sal, daí o nome salário. Ou seja, isto diz tanto, mas diz tanto sobre o sal. Agora, depende do sal que nós realmente estamos a falar, não é? E o que é que nos incutem? Reduzir o consumo de sal. Reduz o consumo de sal. Para combater as doenças cardiovasculares. Mas aí está. É o do sal... O que é que nos mata mais? O típico sal que só tem cor e sabor, que não tem mais nada. Porque o outro sal só nos faz bem. O sal refinado, que é pura e simplesmente cloreto de sódio, eles não têm lá mais minerais nenhums, a não ser o cloreto de sódio, faz-nos subir a tensão arterial. O sal marinho, ou sal dos Himalaias, consegue-nos regular a tensão arterial. Completamente. Okay? A indução que querem transmitir às pessoas é retirar o sal da alimentação. As pessoas ficam cada vez mais doentes. A doença que mais mata nos dias de hoje, por enquanto, continua a ser as doenças cardiovasculares. E tens mais uma, é como os incentivos que durante muito tempo, eu até na escola eu tinha o dia que era o dia do leite, só se falava do leite. Pois. Eu chegava à casa... A indústria do leite, o lobby do leite. Eu chegava à casa, que era patrocinado por marcas de leite, eu chegava à casa e aquilo realmente tem proteína, tem isto, tem aquilo, tem cálcio. Eu lembro de chegar a casa depois do dia do leite na escola primária e bebia 2 ou 3 copos de leite. E agora processar aquilo tudo. Está bem. Não é? E nós hoje em dia sabemos que os países onde há mais consumo de leite são também onde há mais incidência de osteoporose. Porque o cálcio que vem no leite, o nosso corpo não consegue sintetizar. absorver. O leite está desenvolvido para os bezerros.
Aliás, a acidez do leite leva a essa descalcificação dos ossos. Exatamente. E além disso, tu tens outra coisa associada ao leite que é a lactose, não é? Nós, a partir dos 9, 10 anos de idade, deixamos de produzir uma enzima que é a lactase, que consegue processar a lactose. Ou seja, nós, a partir daí, estamos a intoxicar-nos com o leite. A indústria do leite levou-nos a isto. E depois as pessoas ainda perguntam hoje em dia: mas se eu não tomar leite, onde é que eu vou buscar o cálcio? Calma, tudo o que tem verde tem cálcio. Espinafres, Não é? Tudo o que é verde, quanto mais verde, mais cálcio. É daí que as vacas vão buscar. Então, onde é que as vacas vão buscar o cálcio? Ao pasto, não é? O leite é para bezerros. Foi dizer, a natureza arquitetou aquela substância muito boa para nutrir os bezerros. Já o Arnold Schwarzenegger, um homem visionário, já ele dizia: milk is for babies. Quando estava a dizer: mas leite na tua dieta, milk is for babies. Ponto. Tudo tem uma fase na vida, não é? Tudo tem uma fase. E temos que perceber que o nosso corpo está em constante mudança. E é preciso perceber o que é que se adequa para cada fase. E nós às vezes estamos, e mais uma vez vou trazer uma história minha, porque acho que estas coisas ao longo da vida nos vão trazendo muitas lições. Nós depois conseguimos, com o conhecimento, perceber o porquê daquilo ter acontecido. Houve uma altura da minha vida, que tinha ali os meus 15 anos, que é típico nessa idade da adolescência desenvolvermos algum acne. Mas eu comecei a desenvolver bastante. Já treinava, comecei a treinar, fui ali nos meus 15 a 16 anos, comecei a treinar, e malta, isso é porque estás a treinar, e não sei o quê, né? Sistema hormonal, e, pá, não fazia muito sentido. Estava associado o facto de eu ter começado a treinar com o quê? Eu no colégio, nós tínhamos acesso, eram os pacotinhos de leite coaçados aos lanches, aquela alimentação típica militar. Protagonizada. Exatamente. E o que é que eu fazia? Muitas vezes eu bebia o meu pacote de leite e bebia de um ou outro que não queria o pacote de leite, porque era onde eu tinha proteína para construir massa muscular. Na altura ainda não tomava, praticamente não dava suplementação, nem sei se tomava um batido de proteína de vez em quando, mas era tudo muito inicial, quando comecei nesta área. E então eu bebia o meu leite e durante os meus primeiros meses de musculação, se calhar os meus primeiros 3 a 6 meses, eu fazia isto, bebia mais leite do que o normal e começava a ver cada vez a ficar com mais acne. Andava assim pinchado e não associava, porque estas coisas agora são muito simples de se ver. Na altura foi quase como o do sumo de laranja, eu não associava. E comecei a ir atrás. Foi um pouco será aquilo que também disseste, tiveste na altura da tua vida, um problema de saúde, começaste a investigar até que conseguiste perceber a solução porque fomos atrás. Correto. E eu não percebi o que é que estava a passar. Acho que foi nessa altura até que eu fui ao médico dermatologista e que lhe perguntei como é que podia melhorar essa parte. Ele receitou-me uns medicamentos que eu nunca cheguei a fazer, que eu vi que aquilo era uma bomba. Fui estudar e não sei o quê, não vou fazer isto e aguentei-me. Alguma vez ele me falou do leite? Não, isso e o protetor solar para proteger a pele e não sei o quê. Mais uma vez, não é? Os médicos vendem aquele produto que estão treinados para vender. Eu não fiquei satisfeito com aquilo. E eu sempre fui muito, a nível de medicamentos, evitar ao máximo. E então comecei a estudar sobre aquilo, a tentar perceber mais. E reparava que quando chegava a época do verão, em que eu conseguia fazer a minha alimentação em casa, mais estruturada, já uma alimentação mais direcionada para o fitness, para a minha área, porque no colégio eu não podia cozinhar por mim, era o que me dava. Claro. Melhorava muito a pele. Melhorava muito. E eu, bem, das duas uma, água do mar, sol, ok, pode ajudar, mas há aqui mais qualquer coisa. Muitas vezes é tão simples. Até que eu percebi que era o leite, porque eu em casa não precisava, eu nem sei se calhar, nós talvez ainda consumíssemos leite nessa altura, mas pouquinho, nada de mais, porque tinha uma alimentação muito mais variada, não tinha que tentar compensar com algum alimento. Andava sempre nessa altura, ok, até estava a ganhar peso, estava uma fase de ganhar massa muscular, mas andava sempre retido, pele grossa, inchado, porque bebia muito leite ao longo do dia. Até guardava os pouquinhos de leite e às vezes ia bebendo que era para ter sempre proteína. Aquelas coisas que nós aprendemos e que pensamos que está correto. Exatamente. E quando associei isso e tirei o leite completamente, felizmente tirei cedo, aí aos meus 16 anos, dos meus 16 para os 17, cortei o leite e nunca mais resolveste o teu bebi problema leite. uma vez por todas. Esquece. A minha pele melhorou da noite para o dia, a minha digestão melhorou da noite para o dia e a minha pele, não só no sentido do acne, mas na própria textura, a pele mais fina, porque o leite deixa-nos aquela retenção, aquela inflamação na pele, que não se reflete só aqui, reflete-se em vários aspectos. Às vezes temos a pele grossa, retida, não é gordura, é retenção. E isso, o leite fazia muito isso. E foi da noite para o dia. Ou seja, e eu dou graças ao facto de ter passado por isto cedo e depois ter ido estudar, porque fez-me aprender. Hoje em dia consigo perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. E é uma coisa que eu digo a toda a gente. Muitas vezes o pessoal, quando me falam que não conseguem perder peso, há sempre aqui 2 ou 3 perguntas que eu tento perceber e uma delas é essa. A primeira é se está a beber água suficiente. Não bebo muita água, bebo 1 litro por dia. Às vezes estamos a falar de pessoas com 90 kg, 100 kg. Claro. Bebes 1 litro por dia, não é muita água.
Os processos de intoxicação no teu corpo passam por aí. Quanto mais água tu bebes, mais água eliminas. 70% do teu corpo é água. Aprendemos isto na escola. Felizmente isto mantém-se. E é daquelas coisas que tem toda a lógica, por isso bebe muita água durante o dia. Está sempre a beber água. Para alguém de 90 kg, seria bom se estivesse ali em torno dos 4,5 litros. Alguém praticando desporto. Pois, também depende muito dos hábitos físicos que essa pessoa tem. Depende muito da coisa, mas algum praticante, estou a falar no contexto de ginásio, chegam até muitas vezes com estas situações, bebe água. Depois, tens o outro ponto, costumas beber leite? Sim, de manhã, sempre. Ok, experimenta tirar o leite. A tirar o leite, parece que não vai acabar. Ei, confia. Experimenta tirar o leite, faz este teste durante uma semana. E às vezes é o suficiente para o peso, começa logo a cair. É o inchaço, é a retenção de líquidos que lá está fruto disso. E a inflamação persistente, que leva depois a outros problemas de saúde também. Desmineralização, daí os problemas ósseos. E isto são coisas que nós não vamos encontrar nas nossas faixas etárias. Esta inflamação persistente das nossas más práticas alimentares, vamos encontrá-la mais à frente, na casa dos 50, 60, 70 anos. Às vezes não se associa, não é? Às vezes não se associa. Aquilo lá, quando nós vemos aquelas pessoas com mais alguma idade, com deficiências gravíssimas a nível de minerais, o problema esteve lá atrás. Muitas das vezes com aquelas más práticas alimentares. Por exemplo, há pessoas que têm dores de cabeça fulminantes, não é? E entretanto, também aí através do Dr. Leir Ribeiro, ele explicou, muitas das vezes a causa dessas dores de cabeça são causadas pela intolerância ao glúten, por aquela razão, não é? A exposição que as pessoas têm nos dias de hoje ao glúten é muito superior àquilo que tinham há 50 anos atrás, há 60 anos atrás. Isto não é preciso fazer grandes testes para perceber se a pessoa, testes laboratoriais para perceber se a pessoa é realmente intolerante ao glúten ou não. Não, vamos fazer a experiência, vamos retirar o glúten durante uma semana e vamos tentar perceber se a pessoa melhora ou não. Se sentir uma melhorança significativa, é porque é intolerante ao glúten. Quais são as suas práticas alimentares? Adoro massa esparguete, eu adoro massas, eu adoro pão, eu adoro... Pois, está a bombardear o corpo. E é essa toxicidade desta substância que está a provocar esta inflamação. E estas inflamações, quando são persistentes durante vários anos, vão-nos causar transtorno no nosso pâncreas, vão-nos causar transtorno no nosso fígado, que é o nosso filtro no nosso sistema. E o fígado, nós ainda temos a vantagem, que é um dos órgãos com maior capacidade de regeneração. Mas o pâncreas, quando existe uma patologia no pâncreas, por norma, acabou. É definitivo. É definitivo. E isto vem muito deste tipo de hábitos que cada vez estão mais enraizados na nossa cultura, que é os picos de insulina constantes, as inflamações que daí advêm. A diabetes é cada vez mais comum, é cada vez mais frequente e é cada vez mais frequente em faixas etárias mais baixas. A diabetes do tipo 2, que surge devido aos hábitos alimentares das pessoas, costumava surgir na faixa etária dos 60 anos, agora é muito frequente aos 40, aos 30, porque as pessoas, desde a infância, que tinham práticas alimentares de grandes quantidades de açúcares. Quando nós falamos em açúcares, neste caso, neste contexto, estamos a falar não só dos açúcares refinados, como propriamente dos carboidratos que se transformam em açúcares no nosso organismo, não é? E é este excesso, mais uma vez, os excessos vão-nos provocar produções de picos de insulina, vão fazer com que o pâncreas entre em sobrecarga, e esta sobrecarga constante vai fazer com que o pâncreas chegue a um momento em que deixe de produzir insulina suficiente. E pronto, temos um problema com a diabetes, que é reversível, não é? Se a pessoa, de repente, deixa de tomar essas grandes quantidades de açúcares, refiro no plural, para me referir não só aos açúcares, como aos hidratos de carbono, deixam de ter esse problema de processamento da glucose. Quanto mais tarde esse processo for feito, esse cuidado alimentar for feito, poderá, em algumas situações de saúde, já ser irreversível ou demorar mais tempo a reverter. Mas, por norma, é possível realmente haver uma mudança muito significativa quando se começa a controlar isto. Eu, quando comecei a estudar mais esta questão dos carboidratos, nós conhecemos uma pessoa que é diabética de tipo 1. Ou seja, ele é diabético desde miúdo, desde os 8, 9 anos de idade. Ele tem que injetar insulina para poder viver o dia, as funções normais.
E houve uma altura que eu comecei a discutir com eles estes aspectos. Epá, devias experimentar reduzir ao máximo os carboidratos, devias experimentar focar a tua alimentação mais para outros géneros de alimentos, mas retira os carboidratos. A insulina que ele injetava começou... Proteínas e gorduras. Proteínas e gorduras. Gorduras saudáveis, claro. quando nós nos referimos às gorduras. E ele começou a reduzir cada vez mais a sua dose de insulina. Até que mesmo assim tinha sempre os níveis de açúcar muito baixos no organismo, que não era normal. Ele não estava a perceber muito bem o que é que ele estava a acontecer. Ele começou a recuperar muito bem a nível de saúde. Ele começou a ter mais energia. Ele tinha, portanto, é seguido na Associação Portuguesa dos Diabéticos. Ele todos os anos tem que fazer análises, tem que ver a evolução. E quando ele contou isso lá, quando ele contou, bem, toda a gente dizia que aquilo era um erro, não é? Ele não podia fazer aquilo, ele tinha que tomar carboidratos para ter o equilíbrio entre a insulina que ingeria e os carboidratos, portanto, e os níveis de glucose no sangue. O que é certo é que ele começou a ir lá e pronto, deixou de contar o que é que estava a fazer. Mas quando ele deixou de contar o que é que estava a fazer, toda a gente estava a agarrar nele, no caso dele, como um exemplo a seguir. O exemplo a seguir de acordo com o regime que eles recomendavam, não era aquilo que ele fazia. Os resultados que ele apresentava porque eram os ideais, digamos eram assim. os ideais. Ele, a nível de saúde, melhorou bastante. Ou seja, ele estava mesmo com valores de injeção de insulina muito reduzidos. Ou seja, isto é uma prova que não é tarde demais, neste caso. Nós, com a nossa alimentação, conseguimos muitas vezes corrigir as nossas más práticas. No caso dele, não é uma má prática, porque a diabetes tipo 1 é mesmo genética, é mesmo congénica, e não é uma coisa que ele pudesse, na altura, controlar. Mas no caso de diabetes tipo 2, completamente. Ela tem cura. E os anti-inflamatórios naturais, sei que foi algo que começaste a inserir na tua alimentação, no teu dia-a-dia? O caso do açafrão, a curcumina, não é? A pimenta caiena... A preta também. As especiarias, de uma forma geral, ajudam-nos bastante como anti-inflamatórios. Mas nós sentimos mais o efeito desses produtos anti-inflamatórios quando estamos mais inflamados. Não é? Tal e qual. Sim. É naquele momento em que uma prática diária. Exato, não sentes a diferença. Simplesmente sentes bem. Estás a manter. O teu sistema imunitário está bem, sentes-te... Isto é a mesma coisa. Quando tu alteras a tua alimentação, lá está, voltando um pouco atrás, daquela forma processada para uma forma mais natural, não é? Tu naquela primeira semana parece que sentes o corpo a desinchar. Sentes-te a respirar mais fresco. Mas às vezes até dores de cabeça sentes. Há alguns casos com o processo de intoxicação, às vezes até a pessoa parece o efeito que de Alzheimer, ali um bocadinho nervosa, um bocado mais ansiosa, porque é dores de cabeça, porque é o processo de intoxicação dos açúcares e dos excessos. Isso acontece com a questão do iodo, com a suplementação do iodo, que é o chamado efeito Alzheimer, que é piorar antes de melhorar. Ou seja, quando o iodo começa a deslocar aqueles metais pesados que tu tens no teu organismo, aquelas toxinas, eles entram novamente na tua corrente sanguínea até saírem. Até sair o mercúrio, até sair o bromo, até sair o flúor, até sair o cloro. Mas isto é um processo de uma semana. Mas, tirando esse efeito, a questão de nós começarmos a comer mais limpo, nós na primeira semana, na segunda semana, sentimos logo uma diferença brutal no nosso corpo. Esses produtos, essas especiarias anti-inflamatórias, a curcumina, por exemplo, é fantástica. O caso da pimenta caiena, comigo deu um resultado enorme. Mas sente-se o efeito imediato ao princípio de começares. Porque depois de teres o teu corpo desinflamado, estás só a mantê-lo. Já não sentes tanto a diferença, não é? Sentes-te bem. É uma coisa que eu adoro. É todos os dias de manhã, eu acordo muito cedo, faço o meu cardio em jejum e depois, antes de ir para o treino, faço sempre os meus ovos e é pimenta caiena, pimenta preta, curcuma e gengibre. É sagrado. E é uma das refeições do dia que mais prazer me dá. Primeiro porque eu sei o bem que aquilo faz, mas depois porque tu acabas por encontrar sabor e acabas por gostar realmente de comer saudável. Eu para mim, sair de casa sem comer os meus ovos, aquilo já é uma coisa que não está certo. Pronto, e também assim, eu faço isto para o meu objetivo, que é performance / anti-aging, é um equilíbrio, quero manter estas duas vertentes juntas, preciso de ter fontes de proteína e tudo mais. Sei que no teu caso há dias em que fazes até o jejum, certo? Uhum. Pronto, e isto, como é que inseres isto na tua rotina? O jejum, fazes todos os dias, optas por alguns dias da semana? O jejum intermitente, portanto não faço dias consecutivos de jejum, não costumo fazer isso, faço horas de jejum e normalmente faço uma contagem desde o último momento em que comi no dia anterior, normalmente é à noite, 8 horas, 9 horas, até o outro dia seguinte, 1 hora, 2 horas da tarde, chego a fazer 16 horas de jejum.
Bem, isto começou um pouco como acidente, derivado ao trabalho, à intensidade do serviço, e não tinha assim grandes oportunidades para comer, e muitas vezes o stress impede-me. Eu gosto primeiro de resolver as coisas e depois gosto de comer descansado, e havia dias que eu começava a comer muito tarde. Mas isso é importante. Às vezes é melhor nós optarmos por estratégias deste género, manter muito a hidratação do que estarmos a comer à pressa por comer. Às vezes mais vale, se estamos com realmente coisas para fazer, vamos bebendo muita água, e quando for para comer vamos parar aquele momento. Mas estamos até vezes aqui a cobrar um senso comum, que é as pessoas dizem, pá, tu tens de comer, senão vais cair para o lado, isso vai-te fazer muito mal e tal. Não acontece isso. Eu, com o jejum intermitente, eu senti o oposto, senti um ganho de energia durante o dia. Uma coisa que eu notei muito também foi o nível de concentração, o foco é muito mais alargado, nós ficamos muito mais concentrados com o jejum intermitente. Não faço isto dias consecutivos, faço isto normalmente durante a semana, quebro ali 1 ou 2 dias durante a semana e depois no fim de semana relaxo. Lá está, o meu ganho de peso depois ao fim de semana. Normalmente ao fim de semana há sempre 2 kg em retenção de líquidos. Retenção de líquidos e não só. A própria alimentação no nosso organismo acaba por ser, portanto, aumentas o nível de alimentação, vais ter sempre mais. Sim, só o facto de aumentar os hidratos, na grande maioria vai logo haver maior absorção de água intramuscular e na zona pele subcutânea, vai logo haver. Mas claro que há sempre ali também mais do que a retenção de líquidos. Mas o principal acaba por ser isso, a maior ingestão de hidratos reflete-se dessa forma. Mas é engraçado isso, porque às vezes as pessoas pensam que comer saudável é uma prisão. Primeiro tem que ser uma coisa que nos sabe bem, realmente, que nos sabe realmente bem. E depois há momentos e momentos. Não adianta estarmos a tentar comer qualquer coisa que não gostamos. Tal e qual, temos que encontrar Isto prazer é a mesma na coisa que segurar uma bola debaixo d'água, tentar ali segurar a impulsão da bola debaixo d'água. Chega um momento em que tu tiras a mão e ela volta. Ela vai sair. Ela vai sair. Por isso, é encontrarmos um hábito que realmente funcione para nós, perceber a importância daquilo, aplicar na nossa vida, e depois é como tudo, temos o fim de semana em que dá para fazermos um jantar diferente, uma refeição diferente. Não temos que ser extremistas, claro que não sim. é? Aliás, é bom para o psicológico. É bom para o psicológico. E não é só isso, é libertar-te e saberes que tens controle sobre as coisas. Claro. Tens domínio sobre as coisas. Isto favorece o ego, não é? Claro que o sim. saber, não, eu posso comer aquilo, que não é aquilo que me vai estragar a dieta, não é? Não é aquilo que vai quebrar o hábito. O problema é fazer daquilo um hábito, não é? Essa é que é a grande questão. Eu acho que a chave é exatamente esta. É o nosso hábito. Uma exceção à regra não é isso que vai alterar a tua estratégia alimentar. Basicamente é isto. Quando essa exceção realmente é vista por nós como uma exceção, sabemos o que estamos a fazer e fazemos e depois retomamos o plano, digamos assim. Ainda há pouco falaste dos ovos mexidos. Eu adoro ovos mexidos. E por uma razão muito simples. É que quando temos fome e vamos comer ali 4, 5 ovos mexidos, ficamos completamente saciados. Porque aquilo tem tudo. Tu tens lá tudo. Tens vitaminas, tens proteínas, tens aquelas gorduras boas. Só não tens ali a vitamina C, mas depois comes uma laranjinha em cima ficas bem, arrumado, não é? Fica arrumado. É ótimo. Acaba por ser esse equilíbrio. Carlos, falámos aqui já de tantos assuntos. Não sei quanto é que a gente está aqui, mas olha, isto parece que passou pouco. Porque estamos há cerca de uma hora. É conversar e passou a correr. É verdade. Há assim alguma mensagem que gostasse também de destacar, alguma coisa que tenha realmente sido um ponto de mudança na tua vida e nestes hábitos que inseriste e que recomendes a quem nos acompanha? Porque isto só para acrescentar, isto do jejum, por exemplo, que falaste, é interessante, mas é importante também balizarmos, e quem está lá em casa, temos pessoas de todas as idades, pessoas com todo o tipo de atividade física, e é preciso percebermos que o jejum não se aplica a toda a gente da mesma forma, e aquilo que funciona para ti, fazer, por exemplo, 3, 4 vezes por semana o jejum, não se aplica para mim, que quer ganhar massa muscular. É preciso contextualizarmos. Há pessoas que em jejum treinam muito bem, há pessoas que em jejum não se sentem bem a treinar ou reduzem a performance. Eu sou apologista do jejum, para mim, de vez em quando, pontualmente, por exemplo, um dia da semana. Numa determinada fase, estou, por exemplo, uma fase em que não estou tanto com o objetivo de ganhar massa muscular, já faço um dia da semana que faço um jejum, faço uma refeição depois à hora do almoço. Pronto. Mas isto é apenas para contextualizar. Não há certos nem errados, é preciso depois cada pessoa perceber, porque isto do jejum tem muito que se lhe diga. Mas há assim alguma coisa que tu acreditas que seja mesmo importante cada um ir atrás de experimentar? Eu acho que o mais importante é as pessoas libertarem-se do senso comum, tentarem procurar informação. Não é só ouvirem aquilo que nós estamos aqui a falar,
elas próprias procurarem conhecimento. Tentarem processar pela própria cabeça o conhecimento, elas vão chegar a um ponto em que vão perceber para elas o que é que pode funcionar ou não. Essa questão do jejum realmente pode não se adaptar a muitas pessoas, mas o nosso organismo geneticamente está preparado para ele. Na natureza, há muitos anos atrás, os homens o ser humano não conseguia comer, não comia todos os dias. É um facto. Estava regulado. Ora trabalhava com glucose, ora trabalhava a corpos cetónicos. Corpos cetónicos vinha das gorduras que tinha acumulado quando tinha comido, não é? Exato. E é isto que é importante perceber. O nosso corpo é um organismo muito evoluído, muito mais sofisticado do que aquilo que a maior parte das pessoas imagina. A Bíblia fala-nos disso, dos 40 dias no deserto. Ou seja, isto vem da história. Não há religião nenhuma que não fale do jejum. Okay? Desde o islamismo com o Ramadão. Sim, tal e okay? qual. E o jejum está sempre associado à purificação do corpo e do espírito. Seja como for, são conhecimentos que estão enraizados na nossa história. Mas além disso, o nosso corpo é uma máquina fantástica desenvolvida pela natureza, fruto de uma evolução natural. É uma máquina quase perfeita. Não é perfeita porque não existem coisas perfeitas, não existem coisas acabadas, não é? Mas tem muitas defesas, e o facto de nós queremos manipular, ou seja, a ciência humana querer manipular uma coisa que é natural, muitas vezes não dá bom resultado. O resultado não é correto. A questão, por exemplo, dos medicamentos. Se nós tomássemos a mesma quantidade de medicamentos que certas pessoas de idade tomam, 8, 10, 15 tipos de medicamentos por dia, se nós tomássemos aquilo, nós ficávamos doentes. Podemos ficar a pensar nisso, não é? Se nós tomássemos aquela receita que uma pessoa de 70, 80 anos toma, nós ficaríamos doentes. Então e eles? É importante referir isto. Acho que temos que partir um pouco o senso comum, procurar conhecimento, procurar informação, tentar filtrar o que é certo e o que é errado, porque é que nos querem impingir certos produtos, porque é que há outros que não nos falam. Ter senso crítico. E sermos capazes de sair das massas, porque muitas vezes isto é difícil. E tivemos agora um exemplo muito consensual disso, o Covid. É Sim. muito difícil sair das massas, e quando aparece alguém com uma ideia diferente, com uma forma diferente de ver, é criticado, é apontado o dedo, e já temos vários exemplos na história, e a história repete-se. Já temos vários exemplos na história de grandes pensadores que nos trouxeram respostas que hoje em dia se percebem que são válidas e são verdadeiras, que foram queimados. Porque na altura... Só são reconhecidos depois, não é? São reconhecidos depois. Porque na altura toda a gente achava que aquilo era de outra forma. E a história repete. A maioria está sempre errada. Até existir alguém que pensa diferente e encontra a solução. E depois atrai para ela a maioria, não é? Por exemplo, na questão do Covid. Achas que a gestão do Covid, protagonizada pela OMS, pela nossa Direção-Geral de Saúde, foi bem conduzida? Qual foi o resultado que eles conseguiram atingir? Tu, por exemplo, não foste vacinado, não é? Fizeste os teus hábitos, a questão da utilização de máscara foi completamente trivial, para mim também, e passámos pelo Covid sem ficarmos infectados. Carlos, exatamente. Há quantos anos é que estamos nisto? Há pessoas que tomaram as vacinas todas e tivemos em contacto direto, até no carro sozinhas, e tiveram Covid 2 e 3 vezes. E tivemos em contacto direto com pessoas com Covid. E Carlos, isto não sei o que digo. Basta perguntarmos às pessoas que estão à minha volta. De certeza que ninguém vai dizer que viu com Covid porque eu não tive. Ou então se tive, foi sem sintomas. E aqui está os hábitos. E voltamos àquilo que tu disseste da pessoa idosa que toma medicamentos, que se nós tomarmos o mesmo leque de medicamentos ficaríamos doentes. E aqui pessoas idosas que tomavam X medicamentos, começaram a treinar, ou seja, começaram a encontrar a resposta não nos medicamentos, não nas vacinas, mas nos bons hábitos, começaram a treinar e passaram medicamentos, e são testemunhos que dados por elas. Passaram os medicamentos para metade, alguns tiraram. Tomam menos medicação do que tomavam agora, perto dos 80 anos, quando tinham 60. E isto tem a ver com a resposta. Muitas vezes a natureza tem as respostas. Temos é que perceber e querer. Porque às vezes não basta perceber. Nós até sabemos, ok, se eu fizer desporto específico para mim, aquilo que eu preciso, a quantidade que eu preciso, vou-me sentir muito melhor. Vou melhorar imensos processos no meu corpo. Vou dormir melhor, vou ter mais energia, vou ter menos massa gorda, a minha circulação vai funcionar melhor. Enfim, podemos ficar aqui o dia todo. O meu sistema hormonal vai ficar melhor. Mas mesmo assim, é preciso o quê? A força para inserir esse hábito. É a força para inserir esse hábito, e não só no aspecto, e agora tentando transcender aqui um bocadinho a questão da parte física e de saúde e de fitness, que é em tudo na nossa vida.
Se nós tentarmos pensar, se nós tentarmos procurar conhecimento, estamos a enriquecer a nossa vida. Se estivermos a enriquecer a nossa vida, de certeza que alguma coisa vai mudar para melhor. Enquanto nós quisermos manter os mesmos hábitos, enquanto nós quisermos viver a nossa vida sempre da mesma maneira, o nosso resultado vai ser sempre o mesmo. Isto mesmo a nível de ambição pessoal, não é? Se nós, eu ganho pouco, mas se não fizer diferente para ganhar mais, então vai continuar a ganhar pouco para o resto da vida. E às vezes as coisas são mais simples do que parecem. Quando eu falo ganho, estou a falar não só monetariamente, estou a falar em tudo. Não é? Carlos, e às vezes, eu queria ganhar mais, mas entra às 9 e sai às 5. E pá, não quero mudar os meus hábitos. Entendes? Não quero mudar isto, não. Mas eu não abdico de sair às 5 da tarde e nem abdico de ficar com os meus fins de semana em casa. Se não gosta do resultado e continua sempre a usar o mesmo método, o resultado não vai alterar. Isso é uma garantia que tem. Tal e qual. E temos que perceber, e aí sim vem o conhecimento, vem o querer saber mais, o que é que pode ser feito para, mudando os nossos hábitos, conseguirmos chegar mais longe e melhorar naquelas áreas que nós queremos. Concordo plenamente. Há algum... Falaste-me há pouco do Dr. Leia Ribeiro. Há sim mais algum autor, alguma referência que recomendes? O Dr. Pinto Coelho, nosso português. Ele e a vitamina D? Ele e a vitamina D. Atenção. A maior autoridade do mundo em vitamina D, Dr. Cícero Coimbra, também é o brasileiro. Ele fez um trabalho fantástico em que relacionou o autismo com a vitamina D, com a deficiência da vitamina D. Ele fez um doutoramento, parece que foi um doutoramento, agora não tenho certeza, não quero cometer aqui nenhum erro, na Suécia, ou num dos países escandinavos, em que houve uma grande migração de somalis, na altura da guerra, para esses países. E ele constatou que muitas mães tiveram filhos, muitas mães somalis tiveram filhos com autismo. E começa a tentar perceber o porquê. Lá está ali um resultado, vamos agora tentar escavar e perceber. As pessoas com a pele mais escura não estão adaptadas a captar a vitamina D naquelas latitudes. Ou seja, os níveis de vitamina D, passados 7, 8, 9, 10 anos das pessoas estarem radicadas ali, eram baixíssimos. E ele começa a perceber que existe uma correlação. Mas lá está, isto dava outra conversa. Mas pesquisem. O Dr. Cícero Coimbra, ele também uma grande referência. Uma grande referência. Ele é a maior autoridade do mundo, dito por muitos especialistas, em vitamina D. Ele explica exatamente porque é que as pessoas estão deficientes em vitamina D, explica muitas funções que a vitamina D já é conhecida em desempenhar no nosso organismo. Pesquisem, olha, lá está. Pesquisem, pensem pela vossa cabeça e... desvinculem-se muitas vezes daquilo que pensa a maioria, do senso comum. A atividade física na tua rotina, qual é que é o peso dela já agora? Na minha rotina, como assim? No dia a dia, mais ou menos, por semana, quantas vezes fazes? Olha, como sabes, qual é a minha atividade laboral? Bem, em semanas normais gosto de fazer o meu jogging, gosto de andar de bicicleta ao fim de semana, gosto de fazer alguma musculação, faço em casa, ainda não frequento nenhum ginásio. E deixas aqui a treinar comigo, pensei que gostas de treinar cedo. Gosto de treinar cedo, é verdade, gosto de treinar cedo. Às vezes dá-me aquela vontade de sair da cama às 5 da manhã ou às 6 e gosto de ir para a rua, lá está, mas nessa altura é mais para cardio, estás a ver? Não é bem para treinos de alta intensidade. Além disso, no trabalho, há certas semanas... Olha, quase que dispensas o jogging, não é? Quase dispenso o jogging. Posso dizer que perdi 5 kg na semana que antecedeu o dia da mãe. Foi brutal. O grande o meu telefone marcava sempre 25, 30 mil passos por dia. Os nossos seguidores sabem porque eles todos, as encomendas que eles fazem para o dia da mãe é na Flores do Cais, com o cupom Pampadicted. Eles todos sabem. Eles vão fazer e vocês lá sofrem sempre um bocado com isso, mas estejam à vontade. Estejam à vontade. Digam para ainda ponham-nos à prova. Ponham-nos à prova. Muito bom. Ou seja, há mesmo alturas do ano que sabemos que é um desafio, mas sobretudo voltamos àquilo que é as rotinas, e são as rotinas que nos permitem manter os hábitos, manter o resultado e chegar ao resultado que queremos. Bom, normalmente nesta parte nós dizemos sempre o Instagram do convidado para seguirem, mas não há problema, nós vamos resolver isto. Todas as perguntas, os comentários que quiserem deixar a propósito deste podcast e desta partilha incrível de alguém que volta a reforçar, não é da área, é apenas uma autodidata. E deu para perceber que a apresentação foi bem feita. Por isso, todas as perguntas que tiverem para fazer ao Carlos, deixem nos comentários, porque eu vou arranjar forma de responder a todas. Vou-me reunir com o Carlos. Carlos, temos aqui X perguntas, vamos responder a todas. Por isso, deixem nos comentários, perguntem, partilhem. O Carlos vai ter acesso a todos os comentários e vai ter a oportunidade de ver as vossas questões. Agora, para terminar,
João, eu esqueço-me sempre, eu sei que já estás a olhar para mim, João. Este gajo não diz no início para eles subscreverem o canal, diz no fim. João, pá, eu vou melhorar isso da próxima vez. Subscrevam muito o canal e... Achas que deu? Agora é melhor fazer um take para pôr no início e depois voltamos a... Contam connosco. Contamos convosco.